Os Papas da Igreja Católica, os Papas do final do século XI. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos Papas da metade ao final do século XI, do Papa Damaso II ao Papa Pascoal II. Vamos para o vídeo. O século XI foi um período de transformação para a Igreja Católica. Após décadas de corrupção e influência política sobre o papado, a reforma gregoriana emergiu para restaurar a integridade e a autoridade da Sé de Pedro. Os papas desse período enfrentaram desafios internos, como a simonia, compra de cargos eclesiásticos e a investidura leiga, nomeação de bispos por monarcas, além de ameaças externas, incluindo a expansão normanda na Itália e o avanço muçulmano no Mediterrâneo. Neste contexto, destacaram-se 10 papas que desempenharam papéis fundamentais na transição da Igreja medieval rumo a uma instituição mais centralizada e independente. 151, Papa Damaso II, 1048. Damaso foi escolhido pelo imperador Henrique III como sucessor de Clemente II. No entanto, sua nomeação gerou resistência em Roma, e Bento IX tentou retomar o papado. Após resolver a crise e assumir a Sé, Damaso II governou por apenas 23 dias antes de morrer, possivelmente envenenado. Sua morte destacou o perigo que cercava os pontífices naquele período de instabilidade. O Papa Damaso II é mais um personagem de um tempo repleto de curiosidades. Ele foi o segundo pontífice germânico nomeado pelo imperador Henrique III e o terceiro Papa germânico. Assim como seu antecessor, o Papa Damaso também renunciou ao cargo com o intuito de se purificar, no dia 9 de agosto de 1048. Ele retirou-se para a Palestina para viver em penitência, mas acabou sendo vitimado pela malária. O Papa sequer teve tempo para qualquer ato marcante para a Igreja Católica, ou para deixar qualquer legado. Não se sabe ao certo o motivo da renúncia dos dois papas, mas sabe-se que a pressão e a interferência do imperador Henrique III era grande. O que se pode constatar pela própria nomeação de Popo von Brichen, e também de seu sucessor. Com a renúncia de Damaso II, Henrique III escolheu seu primo, Bruno de Egichen e Dagsburgo, que era homem de muita confiança também do imperador, para se tornar o Papa Leão IX. O papado de Damaso encerrou um período turbulento para a Igreja Católica, que é chamado por muitos de Idade das Trevas da instituição, em função dos breves papados, das disputas políticas e da grande interferência dos imperadores na escolha dos líderes religiosos. Esta fase seria seguida por uma época de grande dominação social, econômica e cultural da Igreja Católica, detentora do poder e influente no destino da humanidade durante a Idade Média. 152, Papa Leão IX, 1049 a 1054. Leão IX foi um dos primeiros grandes reformadores da Igreja. Nomeado pelo imperador, ele rapidamente se tornou um líder independente, viajando extensivamente pela Europa para fortalecer a autoridade papal. Ele combateu a simonia, reforçou a disciplina do clero e tentou unificar a Igreja Ocidental e Oriental. No entanto, em 1054, durante seu papado, ocorreu o grande cisma entre Roma e Constantinopla, resultando na separação definitiva entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Leão IX também lutou contra os normandos no sul da Itália, mas foi derrotado e capturado em 1053. Apesar disso, sua liderança foi crucial para a reforma gregoriana. O Papa Leão IX, nascido Bruno von Egichen em Dagsburg, foi o chefe da Igreja Católica e governante dos Estados Pontifícios, de 12 de fevereiro de 1049, até sua morte em 1054. Leão IX é considerado um dos papas historicamente mais significativos da Idade Média. Ele foi fundamental na precipitação do grande cisma de 1054, considerado o ponto de virada em que as igrejas católica e ortodoxa oriental se separaram formalmente. Leão IX favoreceu a moralidade tradicional em sua reforma da Igreja Católica. Um de seus primeiros atos públicos foi realizar o Sínodo da Páscoa de 1049. Ele se juntou ao imperador Henrique III na Saxônia e o acompanhou à colônia Aachen. Ele também convocou uma reunião do alto clero em Reims, na qual vários decretos importantes de reforma foram aprovados. Em Mainz, ele realizou um conselho no qual o clero italiano e francês, bem como o alemão, foram representados,
e embaixadores do imperador bizantino estavam presentes. Ali também, a simonia e o casamento clerical foram os principais assuntos tratados. Ele é considerado um santo pela Igreja Católica. Seu dia de festa é celebrado em 19 de abril. Faleceu em 19 de abril de 1054 aos 51 anos em Roma. 153, Papa Vítor II, 1055 a 1057. Vítor II continuou a política reformista de Leão IX, e manteve uma relação estreita com o imperador Henrique III. Ele promoveu a centralização da autoridade papal, e fortaleceu o poder do pontífice sobre os bispos. Sua morte em 1057 marcou o fim do período de forte influência imperial sobre o papado. Com a morte de Henrique III, logo depois, iniciou-se uma nova fase de tensão entre Roma e o Sacro Império. Com a morte do imperador, em outubro de 1056, Frederico voltou a Roma com as categorias de cardeal de São Crisógono e abade de Monte Cassino. Na ocasião da morte de Henrique III, Vítor II diligenciou a regência da imperatriz Inês, na menoridade do príncipe Henrique IV. O Papa presidiu o Concílio de Florença no dia 4 de junho de 1055, onde se condenaram o concubinato, chamado nicolaísmo, a simonia e a usurpação dos bens da Igreja, ou duros castigos. Entretanto, o diácono Hildebrando fomentava a reforma eclesiástica em França, representando a pessoa do Papa. Papa Vítor II faleceu em 28 de julho de 1057, em Arezzo, Itália. O corpo deste pontífice romano foi enterrado na igreja de Santa Maria Rotonda, em Ravenna. 154, Papa Estevão IX ou X, 1057 a 1058. Estevão IX, X era um reformador convicto, e tentou impedir a interferência política na eleição papal. Ele apoiou Hildebrando de Sovana, futuro Gregório VII, e buscou alianças com os normandos, para proteger a igreja dos aristocratas romanos. Sua morte repentina em 1058 levou à eleição forçada de um antipapa, Bento X, que foi posteriormente deposto. Papa italiano, conhecido como Frederico da Lorena, pertencia ao grupo de reformadores criado por Leão IX, e obteve os títulos de abade de Monte Cassino e cardeal de São Cristógono. Foi eleito pelos cardeais romanos, quebrando-se a linha de nomeações imperiais. Foi Papa de 2 de agosto de 1057 a 29 de março de 1058. Estevão, na prossecução da reforma, tornou Pedro Damião cardeal e bispo de Ocha. O mesmo é dizer um dos clérigos mais importantes da cristandade. De igual forma, e para manter a independência da Igreja, aceitou os escritos de Humberto de Silva Cândida, a diversos simoniacos, onde se estabelecia que a simonia era toda e qualquer intervenção de laicos em nomeações eclesiásticas. O Papa Estevão IX morreu em Florença, em 29 de março de 1058 aos 37 ou 38 anos. 155. Papa Nicolau II, 1059 a 1061. Nicolau II desempenhou um papel fundamental na independência da Igreja. Em 1059, ele promulgou o decreto de eleição papal, estabelecendo que apenas os cardeais poderiam eleger o Papa, eliminando a interferência de imperadores e nobres. Ele também fortaleceu alianças com os normandos na Itália, garantindo a proteção militar do papado contra seus inimigos locais. Bento X foi eleito em 1058, tendo sua eleição sido organizada pelo conde de Tusculum. No entanto, vários cardeais alegaram que a eleição foi irregular, e que os votos foram comprados. Esses cardeais foram forçados a fugir de Roma. Hildebrand, arquidiácono da Igreja Romana, estava em uma missão diplomática na Alemanha. Quando soube da eleição de Bento X, ele se opôs, e obteve apoio para a eleição de Gerard da Borgonha. Em dezembro de 1058, os cardeais que se opuseram à eleição de Bento X se reuniram em Siena, e elegeram Gerard como Papa. Ele então adotou o nome de Nicolau II. Nicolau II seguiu em direção a Roma, ao longo do caminho realizando um sínodo em Sutri, onde, na presença do governante toscano Godofredo, o Barbudo, e do chanceler imperial, Guiberto de Parma, ele pronunciou Bento X deposto e excomungado. Os apoiadores de Nicolau II então ganharam o controle de Roma, e forçaram Bento X a fugir para Gerardo de Galeria. Tendo chegado a Roma,
Nicolau II então começou a travar uma guerra contra Bento X e seus apoiadores, com a assistência normanda. Em uma batalha inicial em Campagna no início de 1059, Nicolau II não foi totalmente bem sucedido, mas mais tarde naquele mesmo ano, suas forças conquistaram Praeneste, Tusculum e Numentanum, e no outono tomaram Galeria, forçando Bento X a se render e renunciar ao papado. Nicolau II morreu em 27 de julho de 1061, menos de 3 anos depois de se tornar Papa. 156. Papa Alexandre II, 1061 a 1073. Alexandre II continuou a aplicação do decreto de eleição papal e lutou contra a simonia. Seu pontificado foi marcado pela crescente tensão entre a Igreja e os monarcas europeus, especialmente o Sacro Império Romano Germânico. Ele apoiou a conquista normanda da Inglaterra em 1066, dando sua bênção a Guilherme, o Conquistador, para a Batalha de Hastings. Alexandre II enfrentou um grave problema de poder quando os alemães elegeram o bispo de Parma, Cadalo, como Papa Honório II. O desentendimento aconteceu ainda no início do papado de Alexandre II, que não havia sido reconhecido pelos alemães. Criou-se uma tensão na qual Papa e Antipapa se excomungaram e se enfrentaram em conflitos. As tropas de Honório II venceram as de Alexandre II, levando à instalação do Antipapa em Roma. O Duque de Lorena interveio na situação e fez com que os dois papas se retirassem para suas dioceses, até ser dado o veredito final. Então, em 1064, o Concílio de Mantua reconheceu Alexandre II como legítimo e único papa, o que permitiu sua estabilização no poder. Alexandre II foi um papa reformador e apoiou um movimento contra a decadência e a corrupção eclesiástica chamado de pataria. Lutando contra a simonia, o Papa Alexandre II atacou os bispos germânicos, obrigando o bispo de Constança a renunciar. O Papa foi obrigado a excomungar 5 de seus conselheiros também por simonia. Em geral, seu papado de 12 anos foi eficiente e mais dedicado a questões políticas do que religiosas. O Papa Alexandre II faleceu no dia 12 de abril de 1073, aos 58 anos de idade. 157. Papa Gregório VII, 1073 a 1085. Gregório VII foi um dos mais influentes papas da história, e o principal arquiteto da reforma gregoriana. Ele combateu a investidura leiga, proibindo que reis e imperadores nomeassem bispos. Isso gerou o conflito das investidas com o imperador Henrique IV, que acabou excomungado. Em 1077, Henrique IV viajou até Canossa, na Itália, onde pediu perdão ao Papa em um episódio histórico conhecido como a Humilhação de Canossa. Apesar disso, Gregório VII foi expulso de Roma em 1084 e morreu no exílio, mas suas reformas moldaram o papado moderno. Gregório VII, abandonado pelos próprios cardeais, refugiou-se no Castelo Santo Ângelo, de onde foi libertado pelo duque normando Roberto de Guiscardo. O Papa foi depois, em exílio voluntário, para Salerno, e aí morreu, um ano depois, pronunciando a célebre sentença: amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Salerno. Foi canonizado em 1606. Acostumados a ver neste Papa um lutador empenhado com um braço de ferro contra o irrequieto imperador. Suas últimas palavras foram: não devemos esquecer o humilde servo da esposa de Cristo, a Igreja, por cujo decoro trabalhou e sofreu a fim de que permanecesse livre, casta e católica. Palavras que ele escreveu na carta do exílio de Salerno, para convidar os fiéis a socorrer a mãe, a Igreja. Ele faleceu no dia 25 de maio de 1085, na Itália. 158. Papa Vítor III, 1086 a 1087. Vítor III enfrentou grande oposição dos partidários do Sacro Império, e teve um pontificado curto e turbulento. Ele foi forçado a fugir de Roma, e só conseguiu exercer seu poder por um curto período antes de morrer. Seu principal legado foi a continuação das reformas gregorianas. Papa italiano, abade de Montecassino, chamava-se Desidério, ou Dalfério, nome de batismo, e pertencia à família lombarda dos príncipes Epifânios de Benevento. Ingressou inicialmente no mosteiro de Santa Sofia de Benevento, onde então lhe foi dado o nome de Desidério.
Desempenhou os cargos de cardeal presbítero e de vigário de todos os mosteiros do sul de Itália, e tinha aproximadamente 60 anos, quando foi escolhido para suceder a Gregório VII, sendo uma das 3 pessoas que este indicou para o trono pontifical. O seu papado ocorreu de 24 de maio de 1086 a 16 de setembro de 1087. Faleceu em 16 de setembro de 1087, em Monte Cassino, Itália. 159. Papa Urbano II, 1088 a 1099. Urbano II foi um dos papas mais importantes da Idade Média. Ele consolidou as reformas da Igreja e, em 1095, convocou o Concílio de Clermont, onde conclamou os cristãos à Primeira Cruzada, para recuperar Jerusalém dos muçulmanos. Sua iniciativa teve um impacto duradouro, dando início a uma era de expansão militar e religiosa da cristandade. Papa francês, nascido na França por volta do ano 1035, no seio de uma família nobre, chamava-se Eldes. Foi aluno de São Bruno de Reims, na escola da mesma catedral, ingressando mais tarde em Cluny, e sendo designado bispo de Ostia pelo Papa Gregório VII, em 1080. O seu papado ocorreu de 12 de março de 1088 a 29 de julho de 1099. Em 1089 este Papa convocou um sínodo, na localidade de Melfi, onde se condenaram mais uma vez o nicolaísmo, ou concubinato, a simonia e as investiduras feitas por laicos, tendo optado sempre por uma via de compromisso entre as opções consideradas corretas pelos cânones da Igreja, e as tomadas pelos laicos ou clérigos menos esclarecidos. Um exemplo de tal atitude foi o reconhecimento das ordenações sacerdotais, feitas por bispos inculpados de simonia, ou outro atentado às leis da Igreja. Uma aliança de forças entre o Império do Oriente e o Papa preocupou o imperador Henrique IV, que tomou a cidade de Mantua, e ameaçou apoderar-se de outras terras da Igreja. Chegou a tomar Roma, em 1092, pelo que Urbano II teve de fugir, voltando a pontificar Clemente III. Contudo, no final de 1093 Urbano voltava a Roma, tendo as tropas imperiais sido expulsas. No mês de março de 1095 foram renovadas as sentenças contra Clemente III, num sínodo realizado em Piacenza, assim como ouvidos os pedidos de ajuda do imperador bizantino, Aleixo Comneno, contra os muçulmanos. Urbano consagrou também o altar-mor da igreja da abadia de Cluny, em outubro de 1095, e em novembro iniciou a presidência do Concílio de Clermont-Ferrand, onde se radicalizou a posição das investiduras, ao proibir a vassalagem dos clérigos aos senhores temporais. No dia 27 deste mesmo mês, incitou os cavaleiros para socorrerem Bizâncio contra os infiéis, iniciando-se assim a Primeira Cruzada. Jerusalém foi conquistada alguns dias antes da morte do Sumo Pontífice. Faleceu em Roma, Itália no dia 29 de julho de 1099 aos 64 anos. 160. Papa Pascoal II, 1099 a 1118. Pascoal II herdou o conflito da investidura, e continuou a luta contra a interferência dos monarcas na nomeação de bispos. Em 1105, ele excomungou Henrique IV, e apoiou seu filho Henrique V. No entanto, sua tentativa de firmar um acordo de compromisso com Henrique V falhou, e ele acabou sendo capturado pelo imperador. Apesar das dificuldades, Pascoal II consolidou o poder do papado, e preparou o caminho para a resolução definitiva do conflito das investiduras no século XII. Papa italiano, pertencendo a uma humilde família da Emília-Romaga, Raineo nasceu na localidade de Binda de Galeta, tendo sido abade de São Lourenço, fora de muros, e cardeal presbítero de São Clemente, ambas as igrejas em Roma. Este pontífice persistiu radicalmente na posição contra as investiduras, conforme tinha sido instituído no sínodo realizado durante o pontificado de São Gregório VII, em 1075, o que lhe valeu o confronto com 2 antipapas, Teodorico e Albano. No ano de 1107 realizou-se um concílio em Chalon-sur-Marne e outro em Troyes, onde o Papa, o rei Henrique I da Inglaterra, e São Anselmo, chegaram finalmente a um acordo sobre as investiduras. O rei não designaria a pessoa para o cargo, mas esta estaria pendente da sua aprovação, e o bispo investido teria de lhe prestar um juramento de fidelidade. Por outro lado, o prestígio do papado tinha subido.
amparado pela tomada de Jerusalém pelos cruzados em 1099. Deste modo, surgiu naturalmente a ideia de tomar Constantinopla aos católicos bizantinos, que se tinham afastado da doutrina romana e contestavam a supremacia desta sede. Foi assim que o imperador do Oriente, Aleixo I, quis negociar a paz em 1112, vendo-se obrigado a reconhecer a supremacia incontestável da sede de São Pedro. Este Papa instituiu também que o colégio cardinalício seria composto por 18 diáconos, 28 presbíteros e 7 bispos. Papa Pascoal II faleceu em Roma, Itália, em 21 de janeiro de 1118 com 63 anos. O século XI foi um período de transição crucial para a Igreja Católica. Com a ascensão da Reforma Gregoriana, o papado se afastou do controle dos monarcas e fortaleceu sua posição como autoridade suprema da cristandade. Papas como Leão IX, Nicolau II, Gregório VII e Urbano II foram fundamentais para estabelecer a independência da Igreja, enquanto a convocação da Primeira Cruzada marcou a expansão do poder papal para além da Europa. As reformas desse período prepararam o terreno para a centralização do papado na Idade Média e garantiram sua influência duradoura sobre os destinos políticos e religiosos do Ocidente. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.